Olá pessoal, tudo bem com vocês? No quadro de nutrição de hoje nós vamos falar sobre o grau de processamento dos alimentos. Será que você aí de casa sabe definir o que é um alimento in natura ou minimamente processado, o que seria um alimento processado ou um ultraprocessado? E através dessa dúvida, que eu escuto muito em consultório, eu resolvi trazer para vocês a diferença entre um e outro. Essa matéria ela é baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia ele é disponível para todo mundo que tiver interesse sobre alimentação e nutrição no site do Ministério da Saúde. Então, através disso, vou trazer um pouquinho para vocês o que é o grau de processamento de cada alimento. Começando, pelo alimento in natura ou minimamente processado. Quais são esses alimentos, Então, o que a gente pode caracterizar? Primeiramente, são todas as frutas, legumes e vegetais. Todos esses alimentos aí que foram só colhidos e não passaram por nenhum grau de processamento, a gente chama de alimentos in natura ou minimamente processados, Eles saem do campo direto aí para nossa mesa, para a mesa do consumidor. São alimentos que muitas vezes podem ser orgânicos e aí são livres também, de pesticidas, dos agrotóxicos, e tem alimentos, com agricultura convencional aí que utilizam de pesticidas e agrotóxicos. Além de tudo isso que eu falei, eles são alimentos mais saudáveis e devem ser sim a base da nossa alimentação. É através deles que a gente consegue energia, as vitaminas, os minerais para o nosso dia a dia, para a gente ser saudável e para a gente ter energia para enfrentar a loucura do nosso dia a dia. Então, Luana, e os alimentos processados, quais são eles? Os alimentos processados, eles são esses mesmos alimentos que saíram do campo, porém foram adicionados de açúcar ou sal para tentar realçar o sabor, modificar esse sabor e muitas vezes para auxiliar na conservação. Os principais alimentos processados que a gente vê hoje em dia são os alimentos em conserva, pepino em conserva, milho, cenoura, brócolis, ovos que se colocam em conserva, para que esse alimento dure mais e que ele fique mais saboroso ao paladar da população. Porém, aí a gente já deve ligar um sinal de atenção. A gente precisa cuidar com esses alimentos. Não é que a gente não possa consumir, mas estes não devem ser a base da nossa alimentação. A gente precisa consumir em menor quantidade e precisa ter muito cuidado, principalmente com as conservas que são riquíssimas em sal. Claro que eu falei de conserva e sal, também não posso deixar da gente falar de compotas, Que são aquelas frutas em calda, abacaxi, abóbora, figo. Aquelas caldas, elas são riquíssimas em açúcar e a gente também precisa ficar muito atento. Por mais que a gente esteja consumindo uma fruta, é uma fruta que passou por um processamento de adição de açúcar e ela vai se tornar, assim, um pouco menos saudável e a gente precisa consumir em menor quantidade. E os alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente encontra em grande quantidade no supermercado, que seriam bolachinhas recheadas, macarrão instantâneo, salgadinhos, produtos que foram imensamente processados pela indústria e que, por mais que diga que tem sabor morango ou sabor de uva ou sabor de abacaxi, na verdade foi utilizado um corante que para pigmentar naquela cor e para dar o sabor. E na maioria das vezes a fruta ou outros tipos de alimentos in natura são pouquíssimos usados. Além disso, é importante da gente ressaltar que são alimentos riquíssimos em gordura, principalmente gordura saturada, que é uma das piores gorduras que a gente encontra hoje e que são as causadoras aí do aumento do colesterol ruim, que é o LDL, ao aumento de doenças do coração e doenças cerebrovasculares. Os alimentos ultraprocessados, eles devem ter um mínimo consumo na nossa mesa e devem ser em eventuais momentos. O refrigerante, ele também entra como um alimento ultraprocessado por ser rico em açúcar e também ter uma grande quantidade de sódio, que é o nosso sal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do comentário de hoje e fiquem atentos ao processamento dos alimentos.